público com a cara do Brasil, porque com isso a gente consegue fazer políticas públicas realmente pensando na nossa população, né? Quanto mais diversos forem os servidores públicos, as servidoras públicas, mais eles conhecem a nossa realidade, mais eles trazem outras formas de olhar a política. E aí, no concurso anterior, a gente teve uma maioria de inscritas mulheres, né? Foram 57% de inscritas mulheres, 52% fizeram a prova, mas no resultado final foram 37% de mulheres. Então, a gente ficou estudando isso, né? A gente ficou muito feliz com outra parte de diversidade. A gente teve 1/3 das pessoas que passou foi das cotas, então pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, mas no caso das mulheres, a gente achou que o percentual tinha ficado baixo e a gente estudou uma política que é justamente essa política de equiparação do número de mulheres e de homens na segunda etapa do concurso. Qual é a lógica, né? Então, todo domingo, né? Todo mundo vai fazer a prova objetiva, a gente vai ter uma classificação e a gente vai ver se tiverem mais homens que foram chamados para a segunda etapa do que mulheres, a gente vai completar com o mesmo número de mulheres. Então, os homens que passaram, todos vão passar, vão ser chamados para a segunda etapa, mas, por exemplo, se forem chamar 100 e tiver 60 homens e 40 mulheres, a gente vai chamar mais 20. Então, em vez de 100 pessoas, vão 120 pessoas para a segunda etapa, sendo os 60 homens e 60 mulheres. E, obviamente, não é uma reserva de vaga para as mulheres, mas é um aumento das chances das mulheres de passarem no concurso. Porque a gente percebeu que as mulheres, e esse ano foi 60% de inscritas mulheres, então a gente tem mais mulheres inscritas, né? E o que a gente percebeu é que a diferença foi justamente na prova objetiva, porque é aquela que exige um tempo de estudo mais concentrado. E muitas vezes as mulheres com a nossa dupla, tripla jornada, né? Essa semana estamos tendo a conferência das mulheres, justamente a gente tem falado muito sobre isso, né? Das duplas, triplas jornadas, elas não conseguem fazer aquele estudo mais específico, mas elas têm uma bagagem muito grande. As mulheres no Brasil têm mais estudo, né, do que os homens, então a gente, na segunda etapa, elas acabam indo bem e compensam eventualmente uma perda. Então, tendo o mesmo número, a gente acha que isso vai ter uma chance grande de aumentar o percentual de mulheres. E na outra parte da diversidade, né, a diversidade regional, a gente garante com essa prova no Brasil inteiro. E também a gente esse ano tem um aumento das cotas. Eu queria comentar isso para comentar a outra parte da pergunta do Gabriel. Esse ano a gente teve uma nova lei das cotas que foi aprovada, né, um trabalho muito intenso do nosso Ministério, com o Ministério da Igualdade Racial, Povos Indígenas e também o Ministério da Justiça. A gente teve uma mudança nas cotas e ampliou as cotas para 30%, a gente fez uma divisão em 25% para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Então, esse ano a gente tem pela primeira vez cotas específicas para indígenas e quilombolas para todos os concursos, né? No concurso anterior a gente teve só na FUNAI, cota para indígena, mas esse ano a gente tem também para todas as vagas, né, cotas para indígenas e quilombolas. E a gente fez uma retificação que, na verdade, não muda em nada o edital, é só uma questão que, como a gente tem algumas vagas que só tem uma vaga mesmo, a gente tinha dificuldade de aplicar a cota nesse caso, né? Sim. E a gente fez uma metodologia nova esse ano, que eram das 3.352 vagas, né? 160 vagas era só uma, porque em geral era assim, médico, que é a especialidade de médico, então, sei lá, dermatologista ou um pediatra, então, uma vaga para aquele médico. A gente fez pools de vagas e sorteou aquelas que teriam cotas. Mas mesmo as que não têm cotas na vaga imediata, se a gente tiver chamadas de excedentes, eu posso ter a cota sendo aplicada nas demais vagas. E aí a gente precisava garantir que pessoas de todas as cotas, ou seja, de cotas de negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências, passem para a segunda etapa, mesmo nessas vagas onde não há cota na vaga imediata, mas que pode ter cota nas chamadas excedentes. E aí faltava isso no edital, deixar isso claro, que a gente vai chamar também para fazer a segunda etapa do concurso, 9 vezes o número de vagas, em geral, nesse caso, é uma vaga só, tende a ser, então chama 9 pessoas indígenas, 9 quilombolas, 9 pessoas negras, 9 pessoas com deficiência para fazer a prova discursiva também. Então, com isso, a gente garante que a gente vai ter no cadastro reserva pessoas de todas as cotas para garantir que nas chamadas excedentes a gente consiga chamar pessoas das cotas também.